Estamos começando mais um MagCast e hoje o nosso assunto, o nosso tema é algo muito especial: influência digital. Deus é fiel. Nós estamos hoje aqui com a Lorena Pontes, não é? Que Lorena é futura teóloga, né? E pregadora da palavra, Imagina. influência digital também, não é? Aqui do nosso Uhum. estado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, não é? Amém. Pode falar com o nosso público aqui, Lorena. A paz do Senhor, pessoal, boa noite. Que essa noite vocês possam receber um pouco da palavra do Senhor e que a palavra ela possa ficar no coração de vocês, que vocês possam entender verdadeiramente o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, o propósito que o Senhor tem na tua vida e que por meio da palavra dele você seja transformado, você seja edificado essa noite, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Agora, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, viu, Lorena? Nós temos os nossos patrocinadores aqui, que é o PIC Plus, né, Company, que pode ajudar empresas com orientação especializada para promover marca, atrair clientes e impulsionar, não é, os seus negócios. Você não vai se arrepender em contratar o PIC Plus Company. E aqui, não é, a nossa produtora, OH, que é aqui esse estúdio, né? Esse estúdio muito bonito e preparado para todos vocês estarem aqui conosco, né? E somos muito abençoados, que é criador, né? De conteúdo audiovisual e trabalham muito bem, vocês já perceberam, né? Tudo isso aqui faz parte do OH Produtora. Vamos aí, né, Lorena? É sim. Vamos agora começar aqui com a primeira pergunta. Lorena, vamos pensar todos nós, somos de uma certa maneira, né, influenciadores da palavra do Senhor, não é? No Uhum. nosso caso, que nós somos cristãos, né? Isso, É, seja na vida real ou no mundo digital, sempre tem alguém nos vendo e nos ouvindo, não é? isso. Se inspirando para fazer o que também fazemos. Pensando assim, você é uma influenciadora. Diante disso, alguém já disse a você que fez algo baseado, não é? Nas redes sociais, por lhe seguir? Sim, sim, eu já recebi várias mensagens de pessoas, né? Textos até de pessoas falando que se espelha na forma que eu estudo a palavra, na forma que eu faço meus devocionais, em dizer que está se espelhando também para pregar o evangelho nas redes sociais, como eu faço meu devocional. Então, pessoas que chegam a me mandar mensagem, me mandar foto. E isso cai a ficha de que a gente tem uma responsabilidade, né? Muito Que grande. a influência está acontecendo, né? Por meio Isso. da nossa vida, na vida de outras pessoas. Isso. E nós levamos uma responsabilidade muito grande, porque nós levamos o nome de Jesus. Isso, Então a gente tem uma responsabilidade a mais, não é? com certeza. Que temos o nome do Todo-Poderoso, o Mestre, aquele a qual ele não teve um influenciador maior do que ele, não é? Isso, É tanto que ele tinha milhares e milhares de seguidores. E demais. por isso que nós nos espelhamos nele, e quando nós nos espelhamos no Senhor, é diferente. É Uhum, diferente, não é? Temos que passar o quê? Nós temos que passar a consciência, não é? A inspiração do Espírito Santo, a consciência de Cristo, na ideologia que ele nos ensina, isso, nos ensinou e continuará a nos ensinar, não é isso? E assim deixar aquela marca de confiança e esperança, né, isso. na salvação de Cristo Jesus e em tudo que ele estabelece na vida de todos aqueles que creem que ele é o único, não é? E verdadeiro Exatamente. Salvador. É Deus, isso ele é mesmo. maravilhoso. Olha, agora o digital influencer se tornou praticamente uma profissão. Isso é Foi. verdade, né? É. É alguém que usa plataformas digitais como redes sociais, blogs e outras mídias online para construir uma audiência e influenciar seus seguidores em relação a determinados temas, produtos, estilos de vida ou ideias. Até que ponto isso é saudável para influenciar o cristão? Esse aí é um ponto muito interessante, não É é, muito Lorena? interessante. Porque a partir do momento que você começa a influenciar, entra nas redes sociais, para passar algo ali, né, de bom, porque hoje em dia existe os influenciadores que influenciam por bem e os que influenciam por mal. Mas você perde, só é saudável a partir do momento que você não perde seu propósito e as suas prioridades. Por quê? As redes sociais,
elas podem também nos distrair das nossas prioridades, das nossas responsabilidades. Além das redes sociais, a gente tem uma vida. Então, se a partir do momento que a gente deixa de fazer aquilo que deve ser feito na nossa vida pessoal, para usar das redes sociais, para ajudar pessoas, abençoar pessoas através da palavra, mas a gente não está fazendo o que nós devemos fazer na nossa vida pessoal, que é buscar o Senhor, a gente já não está sendo saudável para a gente aquilo ali. Porque, na verdade, se a gente negligencia na nossa vida pessoal, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e queremos passar algo nas redes sociais que a gente não faz, isso já não está sendo saudável, mesmo que você faça nas redes sociais para abençoar pessoas. Mas a gente precisa viver o que a gente prega, o que a gente faz. Então, se a influência digital passar disso, tipo, desviar o foco, desviar o propósito, você perder o sentido de que você está ali realmente para falar daquele que é o dono de tudo, daquele que te criou, já não está sendo saudável. Se você perder o sentido, já não fica mais saudável. Nós temos que saber Ter o tudo equilíbrio. com moderação. Isso é algo que Jesus nos ensina, não é? Pela palavra dele, ele deixa isso bem claro para todos nós. Temos que levar as coisas como elas têm que ser. Isso, Jesus tem que ser sempre o foco, o centro. o centro de tudo. E nós temos uma vida realmente, né, fora aqui, rede social, né? Outra coisa, temos o nosso ministério, né? Cada um tem a sua igreja. E nós temos o nosso dia a dia com pessoas comuns, né? E sabendo fazer tudo ao seu tempo e ao modo do que Deus nos ensina na palavra dele, maravilha, não é? Isso, E outra coisa, vocês que gostam de seguir, tem pessoas que não selecionam quem vai seguir. isso. E isso é muito perigoso. E até no nosso meio cristão mesmo. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, né, Verdará. servem a Ele. Exatamente. E tem que se ter muito cuidado, porque eu tenho visto muita coisa, infelizmente, que não tem sido boa, e a gente tem visto também muitas heresias. Heresias. O que são heresias? São coisas que não estão dentro da palavra. O que aqui a palavra do Senhor nos fala? O que for acrescentado ou diminuído é anátema. E o que é anátema? É maldição. Isso. E heresias são coisas que não provêm de Deus. E nós, não somente vocês que estão nos assistindo, mas nós temos que estar bem atentos. O que Jesus fala? Examinai as Escrituras para que não sejais enganados. Por quê? Porque o nosso conhecimento, ele não vai vir de homem. O nosso conhecimento, ele vem da palavra de Deus. Exatamente. E tudo que provém da palavra de Deus é sabedoria. Isso. Mas essa sabedoria só se torna sabedoria quando nós deixamos que o Senhor nos conduza. Isso. E o Espírito Santo seja o centro de tudo. Porque a gente tem visto, claro, tem pessoas que realmente têm postura de servo, postura de serva, mas muita gente aí está se autopromovendo. E aí é onde está todo o perigo. Exatamente. Quando vem a autopromoção. Então, deixa Jesus de lado, né? Ele deixa de ser o foco, o centro, Isso. para você trazer, a pessoa trazer para si. Que Jesus me livre e me guarde. O eu que opera em minha vida é o eu do eu sou. Isso. Do leão da tribo de Judá, da raiz de Exatamente. Davi, da casa de Jessé. Exatamente. É esse Deus que nós temos que procurar e nos orientar. Então, vocês parem, examinem primeiramente a Bíblia, certo? Que é o centro de tudo, para que vocês não sejam enganados. A partir daqui, da palavra de Deus, você vai fazer a seleção. E até quando você está assistindo uma pregação, certo? Que você, até pregação de pessoas conhecidas Você vai e muito filtrar. influentes. Isso. Entende? Mas que você tá ligado aqui na palavra, você vai ver que tem certas coisas. Epa. Isso aqui não provém. Isso aqui não. A palavra do Senhor não está assim. Por quê? Porque você está ligada na Bíblia Sagrada. Então ninguém vai te enganar. Então vamos deixar que em nossa vida o maior influenciador, né, e aquele que nos instrua e que nos direcione seja Jesus. Seja E Cristo. Jesus através da palavra dele. Não é, Lorena? Isso, é exatamente isso. Exatamente Deus isso. é fiel. Olha, Lorena, celebridades ou evangelizadores. A humildade é um princípio fundamental na vida cristã. Por isso, nunca podemos esquecer que a glória é sempre para Deus.
estávamos falando, não é aqui? certeza. Como os influenciadores podem manter a humildade ao alcançar grandes audiências e receber elogios constantes? Essa pergunta é muito boa. Muito Tem boa. tudo a ver. Para você guardar a sua humildade, você precisa guardar o seu coração. Isso. Em Provérbios 4:23, vai dizer que nós precisamos guardar o nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida. E em Salmo 119, versículo 11, o salmista também vai dizer que ele escondeu a palavra do Senhor em seu coração para não pecar contra o Senhor. Então, se a gente entender que a gente não é nada, que nós somos pecadores e quem opera em nós é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, nós vamos chegar à conclusão que Cristo é suficiente e que não devemos dar espaço para uma vaidade de achar que somos algo, porque nós não somos. Nós não somos. Quem está em nós é Cristo. Ah, mas Lorena, você é isso, você é aquilo. Não sou eu. É Cristo. Cristo que opera em nós a tua bondade, se aperfeiçoa conforme a gente se entrega, conforme a gente se prostra e se humilha perante a Ele. Então, a partir do momento que o nosso coração está nele, a humildade prevalece. Eu vou citar mais alguns versículos para que você entenda o que a palavra do Senhor diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas veja o que diz. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. A palavra do Senhor está dizendo, não se considere maior que o outro. Sempre se considere o menor. E não tenham e não façam nada por ambição ou por vaidade. Veja o que Provérbios 29, 23 diz. O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Provérbios, novamente, 18, 12, vai dizer, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. É verdade. Mas a humildade antecede a honra. Glória Então, a Deus. a honra, ela só vem quando você tem um espírito humilde. Então, humildade, o maior exemplo de humildade é Cristo. Não tem maior exemplo do que ele. Ele mesmo sendo Deus, né? Foi servo, Isso. humilde, negou a si mesmo, tomou a sua cruz, seguiu, fez o que tinha que ser feito, cumpriu o seu propósito, né? Sendo homem também. Isso. E sendo Deus. Então é isso. A gente precisa guardar o nosso coração para que a humildade ela permaneça em nós, independente que venha elogio, independente que venha fama, independente que Deus nos exalte, que Deus nos leve a um nível maior, a humildade ela precisa permanecer. Lorena, olha, é importante sempre, isso aí eu sempre falo em minhas pregações, sabe? Uhum. É importante, pronto, quando nós recebemos elogios, Uhum. temos que ter dentro de nós o seguinte, é o que eu tenho comigo. Eu sou consciente que eu tenho o meu valor, esse valor foi Jesus que me deu, você tem o seu valor, Isso. todos nós temos o nosso valor. Uhum. Mas o que é que eu tenho comigo? O valor que eu tenho foi Jesus que me deu, sei quem eu sou, mas tudo o que tem acontecido Uhum. através da minha vida para alcançar vidas é Jesus. Com certeza. Ele tem sido a minha condição, o meu direcionamento, ele tem sido a minha capacidade, porque é o que ele diz, é algo tremendo. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os seus escolhidos. Isso. Porque se ele fosse escolher pessoas capacitadas, onde ficaria a glória de Deus em tudo isso? Uhum. Milagres. O que são milagres? Milagres são todas as coisas que nós não podemos fazer. Só Deus pode fazer por nós. Então, nós não somos capazes de fazer coisas que só Deus pode fazer por nós. O incrível de tudo isso, da resposta que você estava falando aqui, né, para o nosso público, é que Jesus, ele tinha... Eu estou falando quando ele estava aqui na Terra. Ele continua sendo o mesmo, está vivo, bem vivo. Jesus, ele tinha o poder de dar a vida. Isso. É tanto que ele ressuscitou ali Lázaro Sim. com 4 dias de morto. Nem o próprio Jesus... Não é nem o próprio Jesus, foram 4 dias. Jesus foram 3 dias, não é? Mas Lázaro, com 4 dias de morto, Jesus foi lá e ressuscitou ele em estado de putrefação. Ele mostrou
aí que ele tem o poder de tudo e ele é capaz de fazer qualquer coisa, mas não dentro do que a gente quer, não dentro do que a gente pensa. E de como a Mas gente quer. não é isso, mas do jeito que ele determinou. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, ele sempre explicou para os seus e sempre deixou bem claro esse legado dele, né? Para os discípulos, Uhum. que nada daquilo o envaidecia. Ao Uhum. contrário, quantas e quantas vezes ele curava as pessoas e dizia: não fale para ninguém. Exatamente. Não fale para ninguém. Hoje em dia nós estamos vivenciando dias que, no nosso meio mesmo, Uhum. não é? A gente vai falar de outro meio, a não ser o nosso mesmo. Dias de que as pessoas são usadas e querem divulgação, entendeu? E querem o quê? Pompas e circunstâncias. Por quê? Se não é para mim, não é para você, não é sobre nós, mas é sobre ele. Ele É quem? ele. Jesus. É Jesus. Então, tudo isso é algo que tem que ser trabalhado em nosso meio, Isso. sabe? E que, infelizmente, eu tenho visto muita coisa aí que está fora da palavra. É no nosso meio mesmo. Sim, sim. É no nosso meio mesmo. Por isso que nós, foi algo do Senhor, abrimos aqui o Magcast, né? Com temas, não é? Do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, Atual. do dia a dia cristão, né? Para colocar à tona coisas que não provêm de Deus. Nós falamos das coisas de Deus, mas nós temos que falar também das que não provêm, porque é onde o inimigo ele está agindo para tentar derrubar a igreja do Senhor. E ele Exatamente. não vai usar os de fora, não, ele vai usar os de dentro. A Bíblia também diz que a nossa carne é fraca e que a gente precisa ter cuidado para não cair. Ninguém está isento de não cair. Então, quanto mais você é exposto, quanto mais você desce para Cristo e Cristo eleva o seu nível, te coloca em lugares, te leva a experiências sobrenaturais Isso. e cada vez mais você vai sendo exposto, mais você tem que descer em Cristo. O que é descer em Cristo, Lorena? Você está ali em oração. Se você for observar a Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele se retirava para orar. Ele se retirava da presença dos discípulos, ele saía e ia orar. Então, aquele momento ali era um momento que ele descia para buscar a Deus e se fortalecer espiritualmente para continuar ali o seu ministério enquanto ele estava na terra fazendo o ministério dele. Isso mesmo. Então, é desse jeito. Então, quanto Isso mais mesmo. você vai sendo exposto, mais você tem que descer. Porque se você querer crescer, ao invés de querer que Cristo cresça, aí a fama vai para a cabeça e você perde a sua humildade. Isso mesmo. É isso Desse mesmo. jeito. Olha, é interessante essa passagem aí que você está falando, que Jesus ele ia, não é? Tinha um momento dele E saía. de sair, ele era um homem de oração. Com certeza. Agora, interessante, repare só, ele sendo o filho de Deus e o próprio Deus. Exatamente. Mas ele precisava estar em comunhão. Exatamente. E se tem duas coisas, né, que o crente não gosta de fazer, é orar e ler a palavra. Exatamente. Exatamente. E a palavra é o alimento. É o sustento. A fé vem E- pelo ouvir. E o Exatamente. ouvir pela palavra de Deus. Exatamente. É isso. Não é, Lorena? É isso. É dessa forma. Olha, Deus é maravilhoso, ele é muito tremendo. Olha, Lorena, vamos pensar juntas, certo? Jesus usava métodos de comunicação da época para disseminar, não é? Propagar suas mensagens e atrair seguidores, utilizando parábolas, ensinamentos e interações pessoais para tocar as pessoas ao seu redor. Sendo assim, se olharmos pelos parâmetros atuais de tecnologia, isso aqui. A gente vai lá no capítulo 4, no versículo 23, 24 e 25. Vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando, pregando o evangelho e curando enfermidades. Quando a gente vai em Marcos, capítulo 2, versículo 1 e 2, vai dizer que Jesus entra outra vez em Cafarnaum e fica em casa. E lá se ajunta tanta gente
que não tinha nem lugar junto à porta que cabia pessoas, e ele ali anunciava a palavra. Em Lucas 5, versículo 1, vai dizer que apertava-se a multidão em cima de Jesus para ouvir a palavra de Deus. E por último, no Evangelho segundo escreveu João, vai dizer no capítulo 6, versículo 2, que a grande multidão seguia. Então, ele... Você observar nos evangelhos, era multidão. Era apertando multidão, era gente, porque o que ele carregava, o que ele tinha, era a palavra. E era somente a palavra. Não era o que as pessoas queriam ouvir. Era o que elas precisavam ouvir. Isso aí. Porque através da palavra, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, pessoas aprenderam a descer. Mas hoje, infelizmente, as pessoas buscam ouvir o que elas querem ouvir. Mas a palavra continua sendo a palavra. Continua sendo a mesma. E ela não muda. Isso aí, não legítima. Muda. Com certeza. Não muda, isso aí. Jesus foi o melhor influenciador que teve. E não tem ninguém que supere, diga. Ninguém, ele ninguém. Continua sendo o número 1. É ele, é ele. Olha, Lorena, Efésios 5, primeiro, não é? E o segundo versículo diz: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, um cheiro suave. Com base nesse versículo, em sua opinião, quem as pessoas estão imitando? Jesus ou outras pessoas? Quem está tendo mais poder na influência em nossa conduta diária? Uma pergunta muito importante, né? Muito importante. E, infelizmente, hoje em dia tem sido... maior influência, assim, tem sido outras pessoas. Infelizmente, né? Infelizmente. Nos dias de hoje, a influência de pessoas tem sido maior do que a influência da palavra. Até porque a maioria das pessoas fala o que os outros querem ouvir, e aí a palavra não tem sido a maior influência, infelizmente. É tanto que lá em Mateus 24, 11 vai dizer: e surgiram muitos falsos profetas, e enganaram a muitos. Então também existem aqueles que falam da palavra do Senhor, mas com a interpretação completamente equivocada, fazendo com que a palavra do Senhor ela fique sem lógica, né? saia do sentido. Do espírito, né? Isso, saia do espírito. Então, isso deve ser analisado, como a pastora falou, a palavra do Senhor, o que as pessoas falam precisa ser examinado, precisa ser analisado, você precisa filtrar o que é e o que não é. Jogar fora. E jogar fora. Isso aí. Exatamente. Agora, até para se fazer isso, tem que ter o conhecimento, né? Com certeza. E o conhecimento é a palavra do Senhor. Só por meio da palavra. Aí, eu tenho visto nas redes sociais o seguinte: as pessoas, elas correm atrás de algo imediato. Sim. É o chamado imediatismo. Sim. Então, o que é que acontece? Se você coloca um canal, estou falando aqui pelo YouTube, você coloca um canal de oração, certo? Aí você bota esse canal de oração e você bota lá: olha, eu vou orar pela sua vida. Vamos fazer uma oração aqui, e o canal fica rodando lá com orações e vai enchendo. E vai enchendo. Você vai receber o seu milagre. Você vai crescer financeiramente. Vão colocar para você aquilo que você quer ouvir. Isso. Você quer o quê? Você quer a bênção, mas não quer o abençoador. Isso é o que isso é o que mais está rolando. Se você fizer, não precisa você fazer uma busca, porque o próprio YouTube, ele lança esses canais pra gente, entendeu? Aí você vê lá, é assim de gente. Por quê? Porque são canais de oração, mas que as pessoas não querem compromisso. Eu quero a sua oração, eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoada. Estão ali para serem abençoados. Isso. É a mesma coisa de canais que colocam lá Salmos 91, Salmos 23, para se falar 100 vezes, 90 vezes. Eu nunca vi isso, mas tá rolando tudo isso. Você vai olhar esses canais, são milhões de visualizações. Milhões. 10 milhões, 20 milhões. Por quê? Porque
vai ser passado aquilo que você quer ouvir. Quer ouvir. Olha, você vai ficar aqui, você vai... Olha, começa a ler o Salmo 91 durante 100 vezes que você vai ser abençoada nisso, naquilo outro. E as pessoas fazem. Infelizmente. A palavra do Senhor não diz isso, que para que a gente seja abençoado, a gente tem que ler os Salmos 300.000 vezes. Não diz isso. Para sermos abençoados pelo Senhor, qual é a maior bênção, Lorena? Não é termos a presença dele em nossa vida? Com certeza. E o Espírito Santo nos conduzir ao que Deus quer? Com certeza. É a maior bênção. É a maior bênção. Mas as pessoas estão correndo atrás de quê? Dinheiro, que é a prosperidade. Gente, não tenho nada contra dinheiro. Dinheiro é algo bom que nos traz o conforto, mas ele não pode nos dominar. Exatamente. Ele não pode nos dominar. Porque quando a gente fala assim, as pessoas acham que a gente tem algo contra. Não. O dinheiro está aí, não é? Faz parte de tudo nessa vida aqui terrena, Sim. não é? Mas a gente tem que sempre vigiar. Porque quando Jesus disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, Uhum. é mesmo. Com certeza. É mesmo, porque o que tem sido feito para abreviar as coisas para se ganhar dinheiro mais rápido, a começar da alimentação que a gente consome. Sabia disso, Lorena? Olha, a alimentação que a gente consome, pode perceber, o que tem de pessoas enfermas, o que tem de pessoas cancerosas e com outras enfermidades. É Por quê? verdade. Quando a gente para e reflete sobre isso, o que é que tem sido feito para abreviar o consumo, para que seja tudo mais rápido? Os agrotóxicos. Sim. Então, nós comemos comida que vem com agrotóxico. Vai trazer coisa boa? Não. É para quê? Para fazer crescer logo tudo. E isso para que eles vendam logo tudo. E fica essa rotatividade. O dinheiro, ele está o quê? Ele está dominando o mundo em si. Em muitas pessoas. O mundo em si. Entendeu como é? Então, é a raiz de todos os males por muitos motivos. Não é só porque eu olho para o dinheiro, acho bom e gosto do dinheiro. Não é isso. É porque o dinheiro está fazendo muita coisa, matando muita gente, acontecendo muita coisa em tudo, em todas as áreas. Não é? Todas as áreas. Na área econômica, política, social, tudo. Sim. Em tudo. E nós temos que parar e refletir em tudo isso aí, sabe, Lorena? Que o negócio é muito mais complexo do que o que a gente pensa. É verdade. Nós estamos aqui hoje, Lorena, e estamos para falar sobre esse assunto tão importante, mas que engloba muita coisa. E as É pessoas muita têm que coisa. começar o quê, Lorena? Despertar. Despertar. A despertar. Despertar. É muita gente dormindo, muita gente distraída. E aproveitar que a gente tá aqui para dizer que Jesus está voltando. Isso mesmo. Jesus está voltando. Muita gente está esquecendo disso, né? E não é só bênção, certo? O maior exortador foi Cristo. Isso mesmo. Quando estava aqui na Terra, Jesus, ele falava por meio de parábolas. Porque as pessoas geralmente não entendiam, né? Então, ele falava por meio de parábolas para que as pessoas pudessem entender o que ele estava querendo trazer. E aqui, por meio da palavra de Deus, por meio desse podcast, a gente está trazendo para você a palavra do Senhor, de maneira que você possa entender, você que está aí, que nem tudo é só bênção. Da mesma forma que você também precisa ser exortado, você precisa ter um despertamento, alguém precisa chegar para você e dizer, acorda, desperta, vai orar, vai buscar, vai fazer um jejum. Mostrar o caminho, como ele é realmente. Né? Isso, o caminho. O caminho é Cristo, o caminho continua sendo Cristo, certo? O caminho não é você se apegar ao dinheiro, você se apegar à rede social, a nada daqui da terra. Pois tudo daqui da terra é passageiro. Tudo aqui passa. Mas a eternidade é lá em cima. E para a eternidade precisa haver obediência, precisa haver busca, santidade, arrependimento. Isso mesmo. Tudo isso. É um conjunto, né? Tudo isso. É muita um conjunto coisa. de muitas coisas, Muita né? coisa. Para que a gente chegue àquilo que o Senhor quer. Agora, eu costumo sempre falar, sabe, Lorena, que ninguém é perfeito. Ninguém. Entende? Não Nós, somos. nenhum de nós. O que Não é que eu somos. costumo falar em minhas pregações? Nós temos que lutar para muito mais acertar do que errar. Isso.
Porque a palavra diz que nós pecamos por pensamentos, palavras e Com obras. certeza. Então, por mais que a gente busque a Deus, por mais intimidade que a gente tenha com Deus, a gente sempre tem que estar se policiando. O que diz a palavra? Olha, vigiai E orar. e orai sem cessar. Então, antes do orar sem cessar, vem o quê? O vigiar. Uhum. Eu posso estar orando como for, botando para lá na Se eu oração, não mas se eu não vigiar. vigiar, eu vou cair. Exatamente. Eu vou cair, entendeu? Então a oração é comunhão com Deus, é Isso. intimidade com Deus, é a gente trazer ele para nós, não é? É diferente, né, Lorena? É. Tem coisa melhor do que a intimidade com Deus? É bom demais. Não tem, não é? E o vigiar é que a gente tem que saber, olha, nós estamos aqui nessa carne ainda. Com E certeza. essa carne ela é muito perigosa. Como você falou há alguns minutos atrás, a carne é fraca, É. não é? A carne é fraca, diz a palavra. Agora, a mesma palavra diz que a carne é fraca, o espírito está pronto. Então, nós temos que buscar as coisas do espírito, porque é esse Isso. espírito que está pronto que irá nos levar, não é, ao caminho do céu, Exatamente. morada de Deus. É isso mesmo. Não é, Lorena? É isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Olha, Lorena, muitos influenciadores cristãos ganham dinheiro com seus conteúdos online e isso não é errado. Eu não tenho nada contra. Eu, particularmente, não tenho nada contra. Certo que se há uma medida para tudo isso, Uhum. entendeu? Qual é o equilíbrio entre ser um ministério e uma fonte de renda? Existe algum versículo que oriente sobre isso? Vamos lá, Lorena. Eu gosto desse assunto. Eu acredito que a palavra de Deus, ela não é fonte de renda, Isso, ela é fonte de vida. isso aí. Então, existem pastores, né, que se dedicam integralmente à obra e que tiram seu sustento do ministério. Até porque, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 18, vai dizer que o trabalhador ele é digno do seu salário. Perfeito. Mas o que eu quero dizer com a frase que a palavra de Deus não é fonte de renda, é fonte de vida? Eu quero dizer que muitos se aproveitam do dom e do chamado que Deus lhe deu para se autopromover financeiramente. Concordo plenamente. Eu vou citar exemplo. Hoje em dia a gente temos os profetas do Pix, a gente temos pregadores que cobram cachês absurdos para ministrar a palavra do Senhor. E temos também pastores que aproveitam das ofertas do templo também para se autopromover. Aproveitam da influência para encher os bolsos, né? Mas, novamente, como ela citou aqui a pastora, a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviarão-se da fé É verdade. e se atormentarão por muitos sofrimentos. E isso acaba se corrompendo. Eles se corrompem, né? E a gente deve lembrar que o nosso verdadeiro tesouro é eterno. Isso mesmo. E como está escrito em Mateus 6, 19 e 20. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a Isso. ferrugem se destrói, e os Perfeito. ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai os tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não se consomem, e os ladrões não minam para roubar. Glória a Deus. A palavra, né, ela fala É tudo. tudo. Tudo está na palavra. Verdade. Tudo está na palavra. Se pelo menos 20 pessoas que estiverem assistindo isso aqui ler a palavra, buscar a palavra, tirar pelo menos uma manhã, uma tarde, ou então 10 minutos para ler da palavra, vocês vão ter um despertamento que vocês vão entender o que a palavra do Senhor está dizendo. Não é eu, não é a pastora, mas a palavra do Senhor diz. Então, quando a gente lê e busca a palavra, a gente não é enganado. Verdade. A gente não se engana. A gente sabe filtrar, a gente entende e a gente lembra. Não, a palavra do Senhor diz isso aqui. Não, mas Jesus não fez assim. Então a gente não se auto-engana. Jesus não se autopromovia Verdade. financeiramente. Em momento algum. Em momento algum. Existem missionários que vivem do sustento da obra, que estão fora do Isso. país fazendo a obra. Existem pastores que realmente vivem integralmente, A palavra diz que são dignos, sim. dignos do seu salário. Isso. Paulo, exemplo disso Aham. na Bíblia. Então, se você ler, você vai entender isso. Até o próprio Jesus, ele tinha mulheres, as mulheres que serviam a Jesus, né? Isso. Tem até uma passagem que fala, que eu não me lembro onde fica, mas é no Novo Testamento,
das mulheres que serviam a Jesus. E serviam a Jesus com o que elas tinham. Eram mulheres que tinham condição Isso. financeira. E elas serviam ao Senhor. Mas Jesus, ele pode perceber que ele nem pegava no dinheiro nem nada, né? Todo mundo sabe que o tesoureiro era Judas Iscariote. Todo mundo sabe disso. E ninguém entende por que Jesus escolheu Judas para ser o tesoureiro. Mas eu vou dizer a vocês que Jesus, ele escolheu Judas para ser o tesoureiro porque ele era um homem muito inteligente. Judas era muito inteligente Sim. e ele era muito centrado naquilo que ele fazia. Uhum. A questão da traição dele aí já é outro, porque é uma coisa que Jesus tem me ensinado. E a palavra deixa. A gente, quando lê a palavra atenciosamente, a gente vê pela ação do próprio Exatamente. Jesus, que nós temos que saber separar as coisas. A gente não pode misturar, porque se a gente for misturar, ninguém presta. Se a gente for misturar tudo que a gente tem dentro de nós, ninguém vai prestar. Vamos separar as coisas boas das coisas ruins. Porque quando a gente fala em Judas Iscariotes, a gente só fala da parte da traição. As pessoas só lembram disso. Isso, porque infelizmente até hoje, qualquer pecado, pessoas que caem, Uhum. né? Seja lá o pecado qual for. Sim. Jesus disse que nós temos que ter cuidado, porque ele perdoa e esquece. Mas nós, homens, nós perdoamos e não esquecemos. Então, Exatamente. leva-se a marca. Se você fizer 99,9% e tiver uma falha, vão apontar a falha que você teve, que eu tive. Mas vão Exatamente. esquecer tudo de bom que você fez. Exatamente. Entendeu? Então, é isso, são essas coisas. E Jesus, ele, porque a obra do Senhor tem que haver o sustento. Uhum. Mas foi como eu disse aqui para você, Lorena, e o nosso público. Se tem um limite. Se Exatamente. tem um limite. A gente tem visto aí a exploração. A palavra de Deus não é para ser cobrada. Muita live, muito Entendeu? profeta de piques, muito. Meu Deus do céu. E é assim, olha, repara como é que se faz. A Jesus obra de Deus é chega- assim, olha. Eu trabalho, certo? Na obra do Senhor. Você coloca ali o QR Code. Uhum. Oferta agradável ao Senhor. Quem sentir da parte de Deus, vai lá e faz. Uhum. Mas não que eu fique aqui. Olha, aí faz aquela pregação direcionada ao quê? Sim. Ao dinheiro. Ao dinheiro. Não. E isso, infelizmente, tem trazido uma marca ruim. Exatamente. Até para aqueles que não estão com esse mesmo pensamento. E muitos também se aproveitam do dom, como eu falei, do dom que Deus deu, às vezes da revelação, o dom que Deus deu dos mistérios dele, para fazer disso, porque Deus não tira o dom. O dom, Ele dom deu. tá ali. Ele deu. Ele não é Deus como- deu, é. Ele não é como a gente. Não, você aprontou, deixa eu tomar. Isso. O dom permanece. E aí se aproveitam do dom que Deus deu e usa da revelação que o próprio Deus, né, deu ali. Se fizer o Pix, eu entrego. E aí é muita gente fazendo isso. É muita Infelizmente, live, né? infelizmente. Então, eu não vejo a minha opinião, Não, né? tá fora da palavra. Eu não vejo a palavra do Senhor como fonte de renda. Tá fora da palavra mesmo. Foi dado a nós de graça. De graça temos que dar. Foi dado de graça. Isso mesmo. Nós temos o privilégio de ter a palavra do Senhor. Porque em outros países é proibido. E aqui a gente tem o privilégio. Então, tem muitas pessoas que não estão dando valor a isso, mas procurando profetas, procurando pessoas que Isso. entregam mistério. Você tá falando aí algo muito interessante, muito importante, sabe, Lorena? Pronto, olha, lá na nossa igreja, aí a gente trabalha com a mídia, né? Sim, Vamos fazer 5 anos agora, em agosto. sim. E o que é que acontece? O Senhor, ele me usa nos dons espirituais. Mas o que é que eu digo para a minha produção? Eu digo bem Sim. assim, olha, na hora que o Senhor estiver me usando, nada de colocar em rede social. É uma ordem, eles já sabem. Porque o que é que diz a palavra do Senhor? Preste bem atenção. Os mistérios de Deus é para o povo de Deus. Quando eu abro os mistérios do Senhor em uma rede social, vai ali passar para pessoas que têm conhecimento da palavra e para pessoas que não têm não conhecimento da têm. palavra. Vai se tornar escândalo. É como a gente falou, tudo aquilo que é exposto tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Então, todo cuidado no que está sendo falado. Às vezes vai ter pessoas até que vai pegar o que foi que você entregou para uma outra pessoa, vai pegar para ela, e às vezes não é para ela. Não é para ela.
Então, eu acho que o que Deus manda entregar para alguém é para aquela pessoa. E assim, As pessoas não Lorena, precisam saber, é não. assim, Lorena, olha, eu trabalho com rede social. Aí, pronto, Deus lhe mostrou algo e quer que você fale ali para aquela pessoa, é melhor você chamar no direct e entregar ela, entendeu? Do que você ir e falar numa rede social, Uhum, entende? Porque o que é que vai acontecer? Pronto, esse é um ponto para se encher. isso. Quer encher de seguidores? Quer começar aí nessa vibe? Comece Ai, a ser usada. Comece a ser usado nas redes. Mostre quem é Jesus através da sua vida. Mostre quem é ele através da sua vida. Entendeu? Se eu fizesse isso, com certeza eu já teria explodido. Eu estou falando isso aqui. Gente, eu estou falando não é na arrogância. Eu estou falando aqui é algo muito sério que tem acontecido no nosso infelizmente. meio. Entendeu? As coisas de Deus não é para serem propagadas, os mistérios é para propagarmos a palavra do Senhor. Sim. O que é a palavra do Senhor? A salvação em Cristo. E a maior revelação é ela. É ela, entendeu? Os mistérios de Deus é para o povo de Deus. Isso. É para o povo de Deus. Não pode, tá fora da palavra. Isso aqui que eu estou falando para vocês, não é que eu penso, não é que eu acho, é que está na palavra. E nós temos que atentar a tudo isso. Sim. Entendeu? O que eu estou falando aqui, o que a gente está falando aqui, muita gente não concorda, até do nosso meio mesmo. Sim, Mas eu não estou aqui para agradar a ninguém, eu estou aqui para agradar a com Jesus. certeza. E quando nós estamos para agradar a Jesus, a gente tem que falar o que diz a palavra dele. Isso. Entendeu? Porque, infelizmente, aí a gente fala somente. Pronto, porque os líderes, claro, alguns líderes têm cometido alguns erros até graves, mas também tem as ovelhas. Sim. Tem as pessoas que estão também na igreja. Agora que a influência e o influenciar que nós estamos falando aqui, Sim. não somente das redes sociais, mas agora a gente vai para a igreja. Você como ovelha, não é? Você vai ser influenciado ou influenciada pelo seu pastor, pela sua pastora, Isso. certo? Porque isso é um fato, É é verdade. natural, Sim. mas você tem que estar centrado na palavra. Uhum. Porque eu sou pastora Magdaio Torres. Eu prego a palavra do Senhor, certo? E passo para as minhas ovelhas e passo para vocês aqui nas redes tudo que Jesus fala aqui na palavra dele. Mas o Senhor, ele disse que a gente tem que examinar as escrituras dele, para que a gente não seja Sim. enganado. Sim. Por quê? Porque todo mundo tem que passar. Todos nós temos que passar o quê? No raio-x. Todos nós temos que passar no raio-x. Mas é. Por quê? Porque ninguém é melhor que ninguém. Com certeza. Ninguém é melhor do que ninguém. E isso aqui é glorioso. A palavra de Deus, ela traz a verdade. E o que é que Jesus faz? O que é que ele fala? A verdade a qual vos libertará. E somos homens, somos falhos. E também podemos ser corrigidos por algum erro. Com certeza. Eu não tenho problema nenhum com isso, sabe, Lorena? Nem eu. Não tenho problema nenhum com isso. Porque numa pregação, pronto, a gente que prega, numa pregação você pode estar pregando, aí tem vezes que a gente fala, a gente pensa uma coisa e fala outra, acontece. Sim. Ou troca algum número de Não é isso versículo ou de normal, capítulo. ou até algum nome, acontece, é normal. Sim. É normal. Eu não tenho problema nenhum que alguma ovelha minha ou alguém chegue para dizer, pastora, o nome. Não era isso. Eu falei, pensei uma coisa e falei outra. Sim. Acontece. Mas isso aí não vai mudar o conteúdo. Sim, com Não certeza. vai mudar o conteúdo. Se é João, se é Pedro, Sim. não é? Se é Mateus, não vai mudar o conteúdo do sentido do que diz a palavra do Senhor. O que a gente está falando é algo muito maior, não é, Com Lorena? certeza. Vamos lá, Lorena. Deus é fiel, muito fiel. Amém. Olha, com as redes sociais, vem também a exposição, né? As críticas e julgamentos. Com certeza. O que pode levar ao cancelamento, né? Como já vimos acontecer com alguns líderes. Como lidar com isso sem comprometer a fé e a visão? Para você não comprometer sua fé e a sua visão, você não dê lugar à carne. Se a gente viver em espírito e ter o fruto do espírito, que é o domínio próprio, a gente não dá lugar à carne. Porque existem situações que a gente não vai precisar falar. A gente vai permanecer calado.
É, porque se falar, vão pegar até as palavras da gente, né? Pra Isso. distorcer contra nós. Agora, quando Jesus te direciona a responder por meio da palavra, Creio assim. você deve responder sim. Creio assim. Então, tudo com a direção de Cristo, né? Não adianta você querer falar, né? Ah, Lorena, mas alguém falou um negócio, uma crítica aí foi usando a Bíblia e eu quero usar, que eu tô na euforia, mas Jesus te direcionou para você falar. Isso. Tem isso também. Porque as pessoas, elas possuem convicções. Isso mesmo. E a gente não tem poder nenhum de convencer ninguém. Isso mesmo. Quem Concordo. convence é o Espírito. Então, se você perdeu o seu tempo falando com alguém que tem uma convicção daquilo, vai ser inútil para você. Você vai estar falando, entrando no Isso. ouvido e saindo no outro. Isso mesmo. Então, se Deus te direcionar, você responder por meio da palavra, faça. Mas se não, permaneça calado. Isso. E para você não perder o equilíbrio da sua fé, não dê lugar à carne. É verdade, Lorena. Tem que evitar. É verdade. Olha, é tremendo, né? Que você falou aí. E como Deus, ele é vivo, ele é maravilhoso. Realmente nós temos que estar na brecha, né? Com certeza. Nós temos que estar na brecha do Senhor. Por quê? Porque Satanás é sujo. Com certeza. Ele vem através de pessoas, Coisas geralmente muito mínimas. mais, em coisas mínimas. Uhum. Muito mais através de pessoas, não é? Do que própria situação. Tem Sim, situações também que ele tenta nos enganar, né? sim, Para passar para a gente que Deus, se Deus estivesse com você, você não estaria sim, passando por isso, não é verdade? sim, é desse jeito. Não é, Lorena? É, Mas o Deus dessa palavra, ele é um Deus glorioso, ele é um Deus poderoso, que tem o domínio de tudo e todas as coisas. Ele diz que tem o coração do rei em suas mãos e ao seu querer ele inclina. Então, quem somos nós para desfazermos, né, do poder que há nele e toda a sua plenitude, porque sim, ele é Deus. É Deus, quando nós estamos a fazer a vontade do Senhor, sempre vão ter pessoas que irão aprovar, umas irão aplaudir e outras irão reprovar, né? E o que vai nos levar a prosseguir? A fé que temos no próprio Deus, sim, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que irá nos direcionar sempre. Como você disse, se tudo que falarem contra nós a gente for responder, quem responde realmente por nós é o Senhor. Tem momentos que ele nos manda calar, tem momentos que ele nos manda também abrir a boca e falar. falar. Não é isso a palavra É, diz, né? Tem é momento desse de jeito. calar e tem momento de Falar. falar, porque ele é Deus. Ele é Deus. Olha, Lorene, vivemos a era do pós-homilética, né? E precisamos traduzir o evangelho para o público das redes, né? Para isso, a igreja se coloca num mundo digital e torna a sua influência mais abrangente. É tremendo, não é, esse mundo? Mas também é perigoso ao mesmo tempo, né? Como você enxerga o impacto positivo e negativo, não é, dessa influência? Será que a influência é sempre algo bom? Como a gente falou aqui, né? A gente precisa extrair aquilo que nos edifica e retirar, desfazer daquilo que não nos edifica, lançar fora. Por quê? As redes sociais é um meio que a gente tem de alcançar muitas almas para Cristo. Isso, É um meio que a gente tem de alcançar muitas pessoas isso. por meio do que a gente fala, do que a gente posta Uhum. e do que a gente faz. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente tem exposição, quando acontece a exposição vem com algumas coisas. É. Ela vem com as críticas, ela vem com as opiniões Isso. contrárias às suas e com as fofocas. É isso que acontece quando a gente é exposto. Isso. Então, a rede social é um meio que se trabalha dessa forma. Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, e você precisa extrair aquilo que te edifica. Aquilo que te edifica. Tem coisas que você segue que não te edifica. É. E que faz você se distrair e te afasta da palavra. Porque enquanto você poderia estar lendo a palavra, você está vendo histórias de alguém, você está seguindo alguém que não te edifica. Isso. Então, seu espírito não está sendo alimentado ali. É verdade. Entende? Então, as redes sociais, elas têm seus pontos positivos e seus pontos negativos.
mas nem todos vai se identificar com aquilo que você expõe Isso. e com aquilo que você carrega. É isso mesmo. Por isso que a rede social é um meio exposto, que você segue se você quiser e se você também não quiser seguir, você não segue. Não é assim? É isso mesmo. Assim mesmo, Lorena. Deus é fiel, muito fiel. Tudo na vida faz parte de uma coisa chamada escolha, Com certeza. não é? É. Até a salvação. Isso. Jesus, ele nos deu livre-arbítrio. Então, a salvação depende se eu quero ou não. Qual escolha a fazer? Você quer viver na luz ou nas trevas? A escolha, quem vai fazer é você. Nós passamos a palavra, não é? Que é a verdade, que liberta, mas essa verdade só liberta a vida de quem abre o coração Sim. para ser liberto. Quem fecha, o que é que diz a palavra do Senhor? Quem crê será salvo. Quem não crê está debaixo, infelizmente, né, de uma maldição. Quando não somos salvos, vamos para o quê? Hades, diz a palavra do Senhor, caminho para o inferno. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque a gente tem visto muita pregação e muitas pregações que têm deixado a questão principal, que é da salvação Sim. em Cristo Jesus. Muitos têm deixado de pregar sobre o pecado. Muitos têm deixado de pregar o verdadeiro evangelho do Senhor. Hoje, muito se é pregado sobre promessas que realmente nós vivemos de promessas que o Senhor nos faz. Mas muito se é pregado sobre isso, muito se é pregado sobre bênção, mas o Senhor ainda fala de pecado. E a palavra dele é a própria exortação. Então, se você for ler Romanos, se você for ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver isso. Você vai se deparar com isso. E aí você vai perceber que não é a palavra do homem, mas sim a palavra de Deus. Isso mesmo. Outra coisa que a senhora falou muito importante é os não crentes, aqueles que ainda não reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eles têm o direito do livre-arbítrio, de escolher, de fazer aquela escolha. Mas nós já, crentes, cristãos, servos, a gente não tem escolha. Eu costumo dizer que o escolhido, ele não tem escolha. O único papel que ele tem é de servir. Ah, Senhor, mas eu quero escolher para onde eu vou, como eu vou. Você é servo. Servo não escolhe. Servo obedece. Servo faz o que o Senhor quer que faça. Servo não diz ao Senhor, eu quero que seja assim. Não. Quem determina como vai ser, que dia vai ser, como vai acontecer, o que você vai fazer é Deus. Deus ainda é soberano. Não temos a ordenança de querer dizer ao Senhor o que ele deve fazer. Tem muita gente que acha e pensa desse jeito, né? Infelizmente. Infelizmente. Tem gente que acha que Deus que Deus está para servir. Claro, ele diz que é melhor servir do que ser servido, mas a gente não pode esquecer, como você está dizendo, que ele é soberano. Ele é soberano. E para quem é crente e está assistindo esse podcast, você não tem escolha. Deus tem na mão dele o controle da tua vida e da tua trajetória. Deus é quem controla tudo, sabe teu dia da manhã, o dia depois de amanhã. Qual vai ser o seu último dia aqui na Terra? Ele sabe. Mas para você que ainda não é e que está tendo a oportunidade de ouvir esse podcast e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, saiba, você tem direito a uma escolha. E o convite que a gente faz, faça a melhor escolha que você tem. Não tem igual. É Cristo. Verdade. A gente não vai dizer que o caminho é fácil. Não, o caminho não é fácil. Agora, que é tudo um caminho glorioso, perfeito. Não aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Porque ele encaixa as coisas em nossa vida como um quebra-cabeça. Às vezes existem muitas pessoas perdidas, sem o direcionamento. Às vezes existem pessoas com uma intenção até legal, boa, sabe? Mas ainda não reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E Deus está convidando você, por meio desse podcast, para aceitar o nome dele. Glória a Deus. Aceitar o nome dele não é você achar que você vai viver uma vida de facilidades.
Aceitar o nome do Senhor é reconhecer que, por mais que você ainda seja frágil, por mais que você ainda seja pecadora, tem um Deus maior lá no céu que te vê, que te escolheu e que te gerou. E que tem um propósito na tua vida. Amém. E por meio desse propósito é que ele vai te usar para falar dele. Então a gente aceita Cristo, porque foi ele que nos gerou, foi ele que nos redimiu, foi ele que morreu naquela cruz por nós, para nos dar vida e vida eterna. Vida em abundância. Verdade. Assim fala a palavra do Senhor, né, Sim, Lorena? é sim. Você falando aí e eu pensando aqui, quando eu fazia parte do mundo. Você vira, o Senhor, Jesus, não é fácil. Mas eu vou dizer por experiência própria. Quando eu estava no mundo, eu sofria. Só que a diferença é que quando a gente está no mundo, a gente tem uma vida que a gente não entrega a Deus, uma vida que a gente faz o que a gente quer, não é? E uma vida que eu, quando estava no mundo, eu tinha muito medo de muita coisa. E quando eu passei e aceitei a Jesus, ele passou a mostrar a mim de que ele disse: no mundo tereis Aflições. aflições. Não é isso? Isso. Tem de bom ânimo. Quando eu estava no mundo, eu tinha medo. Quando eu estava no mundo, muita coisa me paralisava, Sim, sabe? Me angustiava, me entristecia. sim, Nós, quando temos Jesus, temos momento de tristeza? Temos. sim, Momento. Não somos pessoas tristes. Momento. Momento de angústia? Temos. Momento. Temos medo? Temos. Mas não medo mais que nos paralisa, mas um medo que sim. faz parte, não é? Da vida, mas que ele não pode dominar a nenhum de nós. E o que aconteceu? Quando Jesus passou a fazer parte da minha vida, ele mostrou que tudo é diferente. Como? Agora, aqueles medos que eu tinha de perder minha mãe, não é? Continuo amando minha mãe demais, né? Deus abençoe minha mãe, eu chamo ela de manhã. Amém. Deus abençoe minha mãe mais e mais, que a senhora se recupere rapidinho. A vitória o Senhor Em nome de já deu, não é? Jesus. E nós estamos aí agora usufruindo dessa vitória. Mas eu vou dizer aqui, são medos que a gente tem, medo de muita coisa, medo de morrer, medo de perder os nossos entes queridos, Sim, medo de muita coisa não dar certo. E a partir do momento que Jesus ele tomou as rédeas da minha vida, quando eu aceitei a ele, tudo mudou. com Por quê? Porque certeza. ele passa, ele a administrar a nossa vida, se assim a gente colocar ele como o Prioridade. centro de tudo. Aí Isso, ele vai direcionando. Ele isso. vai direcionando, vai fazendo as coisas acontecerem como centro. Uhum. Agora tem pessoas que aceitam a ele e que não o colocam como centro. Então essas Exatamente. pessoas vão sofrer, como o Senhor diz na palavra dele. Olha, quando nós somos rebeldes, né, a rebeldia, resumindo, né, resumindo, a rebeldia, quanto mais rebeldia, mais sofrimento. Sim, Entendeu? Você não vai encontrar esse versículo aqui, mas a palavra, ela deixa claro isso. Quanto mais rebeldia, mais sofrimento. Se eu sou alguém que muito mais eu quero agradar a Deus, então eu vou sofrer menos do que aquele que está desagradando a uhum. Deus. E o meu caminho vai ser um caminho, aquele que não vai ter o quê? Que não vai ter tempo perdido, porque o tempo está sendo disponibilizado para Deus. Ah, mas quem serve ao Senhor tem que sair do mundo. Sim, o mundo aqui, olha, cabeça, coração. Nós fazemos parte desse mundo. Agora, nós não participamos mais dele. É diferente. Isso. Mas nós nos distraímos no momento de passear, nós nos distraímos no momento de brincar, de ir para um cinema, de fazer uma viagem. Faz parte, porque nós somos seres humanos. Sim, Faz sim. parte. Eu quero deixar bem claro para vocês que nós nos divertimos. Agora, até a diversão que nós temos é sempre né, centrada É na. diferente. É diferente, não é verdade? Não é É, mais aquela diversão quando a gente era do mundo sim. com outras intenções. A nossa intenção agora é de agradar a Deus. E quando a nossa intenção é de agradar a Deus, né, Lorena? Fica tudo maravilhoso, tudo diferente, A né, gente Lorena? pensa antes de fazer Isso. qualquer coisa. É verdade. Falou tudo. Quando Cristo é a nossa prioridade, a gente pensa, a É, gente analisa. Mas aquele que não é prudente, é. ele não faz, ele Tá faz nem aí. o que O que dá na o que cabeça e tá tudo dá, é o certo. que vem, ele faz. Mas novamente a gente diz, né, que tudo que é plantado, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Isso. Se você planta
coisas boas, você vai colher coisas boas. Isso é, de fato, consequência, né? Tudo que a gente faz tem uma É a consequência. lei da semeadura, né? Com certeza. É essa lei que a É palavra isso. fala. Não é? Isso mesmo. Se eu vou ali e coloquei uma boa semente na terra, não tem como ela sair um fruto ruim. Sim, Agora, isso não quer dizer que estamos livres de situações ruins passarmos em sim, nossa vida. sim. Vamos separar. Vamos separar. O final da história é vitória. Passamos por situações difíceis, passamos por situações gloriosas, vitoriosas, e a vitória daqueles que fazem a vontade de Deus é diferente, É diferente. não é? Porque ele faz para todo mundo ver, Isso. e quem nos Pra exalta não glória somos dele. nós nos exaltando, mas é ele que nos exalta, e o nome Ele. dele honrado, exaltado, engrandecido, Porque foi pra glória dele. porque foi para a glória dele, não é, Lorena? Isso. Então, é diferente. Tudo é diferente quando a gente faz o que a palavra nos ensina. É o final das coisas é melhor do que o início delas, né? Perfeito, Lorena, perfeito. O final das coisas. Porque a história. É, Agora, nem todo mundo. Outro ponto, né, Lorena? Nem todo mundo tem a paciência de esperar, né? O tempo de Deus. Você já pensou nisso? infelizmente. A gente vive em um mundo apressado em tudo, né? É. É um povo apressado que não tem paciência e tem que esperar. Porque Deus nos faz promessas, não é Isso. isso? E a gente tá ali, Senhor, quando vai ser? É porque nós somos Mas, ansiosos, né? A nossa ansiosos, natureza, né? é a nossa natureza, é. Mas o Senhor, Ele vai fazer. Não é no nosso tempo, mas Ele vai fazer. Isso. E o que Ele pede somente é que a gente descanse e espere nele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É difícil isso. É muito difícil. E outro, Mas- esperei com paciência no Senhor E Ele e ele ouviu. se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Mas se você se alimentar da palavra, você espera e descansa, né? Cada dia buscando e descansando. Que no final de tudo, Deus cumpre. Isso. Eu não vou sair. Você vai sair da posição que Deus colocou? De jeito Eu não nenhum. vou, não, porque a gente sabe o quanto é De maravilhoso jeito quando ele nenhum. nos entrega a vitória, não é, Lorena? É, sim, oxe. Então, ainda que bata certeza. aquela. Ai, Jesus, tá perto? Tá perto, Jesus. É agora? Aí ele diz assim: eu passei por. Tem pouco tempo. E eu estava muito ansiosa por uma vitória. Sim. E eu buscando ao Senhor e tudo, aí falando com ele e tudo, eu disse: Jesus, e aí? A hora é chegada, que ele fala assim, né? A hora é chegada, quando é. Aí ele dizia pra mim bem assim: prossiga, prossiga. Lorena, quando Jesus dizia pra mim assim: filha, prossiga, chega, me dava uma tristeza no coração. Porque eu queria muito aquela vitória. Mas eu tive que prosseguir. E hoje eu digo que vale a pena prosseguir, mesmo sem a gente entender. Sim, a gente não vê com os olhos humanos, a gente vê com os olhos da fé. Que ele já cumpriu. É isso. Com os olhos da fé a gente consegue ver, mas É, olhando pra nossa realidade, isso. não dá, gente. É É verdade. praticamente impossível, mas Deus Isso. cumpre. Ele não volta atrás na sua palavra. Isso mesmo. Passa céu, passa terra, mas a palavra do Senhor Isso. Não ande passar. não há de passar. Isso Ela mesmo. permanece, ela fica. E isso é incrível. Deus É é maravilhoso. maravilhoso, é. Aí a gente fica conversando, a gente não quer parar. Eu estou aqui só protelando para não dizer que nós vamos para a última pergunta, infelizmente. Tá tão gostoso, né, o nosso bate-papo. Tá muito A bom. gente falar sobre Jesus é outro nível, né, Lorena? É bom demais. É outro nível. Eu tenho certeza que vocês Demais. estão amando aqui, não é? O nosso tema de hoje, não é? E a participação aqui de Lorena, não é? Aqui no nosso MyCast. Influência digital, viu? E só para falar uma Pode coisa, falar, fica à vontade. Jesus, ele aperta a gente. Jesus, ele trata da gente pra gente ficar mais parecido com ele. E ele nos permite passar por situações, mas, como falei, no final de tudo, é melhor do que o início, Ai, com do que o certeza. começo. Com certeza. Se a gente for parar para olhar, e quando a gente era, há uns anos atrás, e como a gente está, O crescimento é a grande, gente consegue ver um processo de né? amadurecimento. Verdade. Porque se a gente não tivesse passado por certas coisas,
alguns apertos, a gente não teria tanto conhecimento, a E, a- e experiência que a até, gente tem e até hoje. a visão, né, Lorena, da gente, que ele vai Sim, mudando, né, o mediante tudo Senhor, isso. ele amplia a nossa visão. Isso, Ele nos faz passar por experiências para que a gente entenda que depender dele é melhor do que fazer com a força do nosso braço. isso mesmo. Com a força do nosso braço. Eu vou até contar um testemunho. Não estava programado isso. Mas eu vou contar um testemunho. Eu casei em outubro, recentemente, Sei. de 2023. E quando a gente comprou o bujão, Hum. é, se eu contar pra vocês que até hoje o bujão não acabou. Oh, glória a Deus. Agora, dá pra entender as coisas de Deus? Não dá pra entender. Aham. Só dá pra entender que é Deus. É verdade. Porque, veja, o bujão já era pra ter secado. Que a gente usa, né? Sei. A gente cozinha, a gente usa. Então, assim, ó, outubro, novembro, dezembro, estamos em janeiro e ainda não acabou. Glória a Deus. E eu fico lá em casa me perguntando, Senhor, esse bujão não vai acabar não, porque o dinheiro já tá separado para comprar outro bujão, mas ainda não acabou, porque Deus dá e Deus faz sobrar. É verdade. Deus multiplica. Verdade. Deus Isso mesmo. multiplica. Eu Deus creio. multiplica. Deus te faz passar por uma experiência para você entender que ele multiplica, ele faz sobrar. A Eu mão é creio. dele. Eu creio. A mão é Eu dele. tô tomando posse aí dessa Com palavra certeza. sobre a minha vida. São muitos testemunhos. Deus está me fazendo viver na dependência dele. Isso. Dele. E ele às vezes aperta, viu? É porque não é fácil viver na dependência dele. Isso. É por isso que a gente diz que Deus, ele. Você vai, na verdade, você vai passar por experiências às vezes tristes, você vai chorar, você vai, Senhor, me tire daqui. Paulo disse: tira esse espinho, tem um espinho aqui na minha carne, tira. Mas o Senhor não tirou. Por que o Senhor não tirou? Para a minha glória. Para que ele não se auto-vangloriasse com o que Deus estava dando para ele. Isso aí. Então, Deus às vezes aperta a gente. É para a glória dele. É isso É, mesmo. Ele sabe sobre como isso. fazer. É maravilhoso, maravilhoso mesmo. Vou lhe fazer a última pergunta, né? Infelizmente. É. Vamos lá. Para finalizar, que conselhos você daria para aqueles que estão começando a produzir conteúdo cristão e desejam usar suas plataformas para glorificar a Deus? Qual é o conselho? Conselho que eu dou: não busque ser aplaudido, não busque ser admirado, não busque ser curtido, compartilhado, não busque glória para si. Antes, procure ter intimidade com Deus, procure se aperfeiçoar em conhecimento bíblico. Vá ler a Bíblia, não ache que só de pregações é que você vai adquirir conhecimento, porque só de pregações não é tudo, tudo está aqui na palavra. Então, o conselho que eu dou: se consagre e ore, busque intimidade. Antes de fazer, busque direção. Deus, ele dá estratégia, mas antes de você querer ser exposto, você precisa descer. Você precisa se aperfeiçoar, você precisa ler a palavra para poder passar aquilo que o Senhor falou com você. Não passar o que os outros disseram. Lorena, Lorena, e saber se Deus quer também que a pessoa faça parte disso, né? Faça parte disso, Porque não é exatamente. porque temos Não são pessoas, todos. né, do nosso meio que Sim, trabalham com rede social que o Senhor vai botar todo mundo também. sim, Porque sim. é uma obra. Sim, é uma obra. E é uma obra, eu vou dizer a vocês, não é fácil não, viu? Sim, Não é fácil não. Porque precisamos ter tempo, e não é pouco tempo, isso. entendeu? Produção, Porque não é isso, porque toma um tempo toma tempo. legal, entendeu? Então são muitas coisas por trás dos bastidores. E o principal, você tem que saber se Deus quer que você faça isso. Exatamente. Porque já pensou se todo mundo fosse pregar? Se todo mundo fosse usado com os dons? Se Sim, todo mundo fosse cantor ou cantora? sim. Não é. É sim. O Espírito Santo ele distribui a maneira que ele quer. É sim. Na casa dele, aquilo que ele determinou na vida de cada É um. sim. Se Deus te chamou para pregar nas redes sociais, Isso. se Deus te chamou para você usar das suas redes sociais para ganhar almas para Ele, para pregar o Evangelho, então tenha preparo para isso. Tenha preparo espiritual, porque a gente está no mundo espiritual. Quem é crente aqui vai entender o que é que a gente está falando. O mundo espiritual, a nossa luta não é contra A carne contra o sangue.
mas contra os principados e potestades. malignas. Então a gente precisa de preparo. O Senhor quer preparo. É uma batalha espiritual constante, né? Preparo para a gente em tudo. Isso. Então, não negocie os seus princípios. Se você tem princípios, se você tem prioridade, não negocie isso. Isso Não mesmo. negocie isso por nada. A gente não deve negociar. Ah, vou deixar de buscar o Senhor, de ler a Bíblia, para fazer isso só por um momento. Não faça isso, não negocie. Porque a gente não sabe o dia da manhã. O controle está na mão dele. Ele sabe o nosso dia da manhã, mas a gente não sabe. E ele é que nos guia. Então, viva conforme a palavra do Senhor diz. Faça conforme a palavra do Senhor fala. E faça aquilo que Jesus te chamou para fazer. Hoje em dia existem muitas comparações. Muitos querem ser outros, muitos querem ser igual aos outros. Isso. Mas Deus te chamou para ser aquilo que ele tem reservado para você, não o que o outro É é. isso mesmo. Ah, Lorena, mas eu queria pregar como fulano prega. Eu queria ser usado como fulano é usado. Talvez o dom que Deus te deu é outro. Deus quer te usar de outra forma. Isso aí. Mas se você não entender a identidade que você tem em Cristo, você vai ficar perdido mentalmente. Isso mesmo. Mas o Senhor, ele dá a direção. E como é que ele dá a direção? Você orando. Você É na busca, né? falando com Deus. Isso mesmo. Não tem outro meio de você Não. entender. Você buscando ao Senhor, ele vai falar, ele vai se revelar a você, ele vai falar com você. Ele vai dizer E vai pra que a direcionando, gente... né, Vai Lorena? direcionar. Vai direcionando os caminhos naquilo que ele quer na vida de cada um. Sim, É assim sim. que ele faz. Felizmente, existem muitas comparações. E comparação é algo que eu não gosto, sabe? Muito. Porque quando a gente começa a fazer comparações, aí sempre tem o lado da pessoa que vai ser tocada, ferida, Sim. não é? Porque sempre vai ser a comparação de que um é bom e outro não é tão bom. Não é bom, Não. sabe? Existe pastores que são pentecostais, existe pastores tradicionais que são mais tranquilos, pregam a palavra de forma mais tranquila e tudo bem. Hoje existe diversidade de pessoas que são usadas por Deus, mas pregam o evangelho de forma diferente, porque Deus deu um dom a cada um de forma diferente. A gente precisa saber separar isso. E para o que Deus te chamou foi você, não foi o outro, não foi fulano, foi você. Então Isso. você faça aquilo que o Senhor te chamou. E ter coragem, né? De realmente fazer aquilo que Deus determinou. Porque nem Isso. todo mundo tem coragem, entendeu? Isso. Porque quando você começa a fazer aquilo que Deus quer e bate de frente com algumas coisas que são dogmas e doutrinas, Isso. aí você não é bem visto, É verdade. entendeu? É verdade. Aí já disse que é rebelião quando não, né? Quando não. É ação do espírito. Então, são muitas coisas, né? Se a gente for entrar nessa área, a gente hoje não termina esse podcast, não é? É. Mas Deus, ele é maravilhoso. É sim. Ele é tremendo demais. E eu agradeço, assim, muito, 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 viu, Lorena, Amém. pela sua participação hoje Amém. aqui, não é? Por tudo que Deus te usou, viu? Amém. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Amém. Tá bom? Que Deus continue abençoando a sua Jesus. vida, não é? O seu lar, seu esposo, sua família Amém. toda, tá bom? E o ministério que ele lhe deu, Amém. tá bom? Que ele te guarde, né? Debaixo das asas potentes dele, das mãos potentes Jesus. dele, em tudo aquilo que ele determinou. Eu gostei muito do nosso bate-papo hoje aqui, viu, Lorena? Muito bom. Que Deus abençoe grandemente. E você, Jesus. eu tenho certeza que para você que ficou até o fim, vocês gostaram muito, né, desse Magcast de hoje. Eu não falei do canal Magdaio Torres, né, no início, mas vou falar agora, certo? Você gostou de todo o tema, todo o assunto? Gostou mesmo? Então, se você não é inscrito, você não faz parte aqui do canal, não é? @Magdaio Torres, é só você se inscrever onde tem essa palavrazinha aqui, olha, inscrever-se. Clica lá e você vai ser o mais novo inscrito, a mais nova inscrita. Você quer receber notificações aqui do nosso canal? Notificações de conteúdos novos? É só você clicar esse sininho aqui e você vai receber todas as vezes que saírem conteúdos novos aqui do canal Magdaio Torres. Nós temos aqui, certo, pregações, vídeos para vocês de 3 a 4 por dia, domingo a domingo. Que Deus abençoe grandemente. E outra coisa, gente, não esqueça de dar o like. Olha, o like é muito importante, certo? Para que o YouTube veja que vocês estão gostando, né, Lorena? Com certeza. Gostando aqui do nosso bate-papo, gostando aqui do canal Magdaio Torres.
Outra coisa, faz aí os seus comentários, é importante também. Sim, E compartilhar esse conteúdo, não é, Lorena? com certeza. Compartilhar com quanto mais gente você compartilhar, mais você estará propagando a palavra de Deus, não é? Sim. Na vida de todos aqueles que, assim como nós, necessitam dessa presença em sua vida, tá bom? Outra coisa, seja membro aqui do canal Magdail Torres. Você quer ser membro do meu canal? Então, membro já é, além de você ser inscrito, você vai fazer parte, certo, de um grupo que nesses membros vocês têm um conteúdo diferenciado, exclusivo, entendeu? Só para vocês. Então, faça parte também de ser membro aqui do canal Magdail Torres. Que Deus abençoe a todos vocês grandemente. Deixa eu fazer aqui, não é? A propaganda dos nossos divulgadores aqui. OH, os nossos patrocinadores OH Produtora, não é? Cria conteúdo audiovisual de alta qualidade, não é? Que pode ajudar a sua empresa a crescer mais e mais aí, não é? Em suas vendas e colocar para impulsionar, tá bom?